Tese dos Abervilles, de Thomas Hardy. Tese de Thomas Hardy foi publicado pela primeira vez em 1891 e foi um dos últimos romances desse escritor inglês, Thomas Hardy, um escritor do final do século XIX e comecinho do século XX. Embora o Hardy tenha vivido até 1928, devido à recepção negativa aos seus últimos romances, inclusive o Tess, e a série de ataques que o autor recebeu por conta desses romances, da incompreensão com os quais esses romances foram recebidos, as críticas sobre o próprio autor, né? Consta que o Hardy teria ficado assim muito desiludido, muito ferido com aquilo, né? E que por isso ele teria abandonado a forma romance, né? A prosa de ficção, e até os seus últimos anos ele só passaria a escrever poesia, até o seu falecimento. Tess conta a história dessa jovem, a protagonista do título, Tess dos Abervilles, que é uma jovem do interior da Inglaterra, e ela faz parte de uma família assim muito modesta de trabalhadores, e os antepassados da sua família, né, os Abervilles, eles eram pessoas, eram nobres, mas as últimas gerações da família, né, os sucessores dos nobres Abervilles, como é o caso da família da Tess, são agora pessoas empobrecidas, né, são ingleses empobrecidos, não fazem mais parte da nobreza, né? E a família dela, então, essa família de trabalhadores, e eles não vivem em boa situação, até porque o pai, ele é alcoólatra. E por uma série de circunstâncias, a ver até com essa descoberta de que a família deles, né, tem uma ascendência nobre, isso não vai ser para o bem da Tess. A Tess acaba sendo vítima de uma sedução ou de um estupro, porque a cena em que isso acontece, ela não é descrita assim com muita clareza, né? De uma forma muito explícita. Nem seria de se esperar num romance vitoriano de 1891, né? Mas o fato é que uma das coisas que se diz nessa cena é que a Tess está dormindo. Então, eu me permito pensar que, embora se use muita palavra sedutor e sedução no livro, eu estou mais inclinada a achar que se tratou de estupro mesmo. E então depois a Tess foge, né, do seu sedutor, o estuprador, o Alec de Aberville. Mas ela acaba engravidando por causa do que aconteceu. Ela perde o bebê. Por fim, ela sai daquela região ali onde a família dela mora, né, e vai tentar reconstruir a vida dela, trabalhando num lugar distante, onde as pessoas não conhecem a história dela, não sabem o que lhe aconteceu, não ficam apontando para ela. E aí ela vai trabalhar numa vacaria. E é lá que ela vai entrar em contato com um outro jovem senhor, que é o Angel Clare, que ele é filho de um pároco, mas o Angel Clare é um livre pensador, porque ele repudiou as crenças do pai, né, as crenças religiosas do pai, e ele veio trabalhar, né, aprender a fazer esse trabalho do trabalhador rural simples, né, já que ele não vai para a universidade, porque o estudo para a universidade seria para ele se tornar um membro, né, da igreja anglicana, e ele não acredita mais nos dogmas do cristianismo, né, nas doutrinas do cristianismo, não acredita na ressurreição de Cristo, uma série de coisas. Algumas dessas coisas até a gente fica sabendo, ficam mais claras para a gente por causa das notas da tradutora. Eu gostei muito das notas que a tradutora dessa obra, a Luana Musmano, fez para a Tess. São muito boas as notas que a Luana fez, muito boas, está de parabéns. E aí a Tess conhece o Angel Clare, né, que é esse jovem, que é um livre pensador, que ele rejeitou os ensinos, né, as crenças do cristianismo, embora ele ache que se pode conservar a parte ética, né, de comportamento que você encontra no testamento, né, nos ensinos de Cristo. Os dois acabam se apaixonando, se casam,
E na noite de núpcias, o Angel resolve contar, né? Confessar a Tess o seu pecado sexual, né? Dois dias que ele passou, né? Junto com uma prostituta. E aí ele revela para ela que ele não confessou antes, porque ele ficou com medo que ela não o perdoasse, mas que ele está muito arrependido e pede perdão dela. E aí até se sente até aliviada, porque ela vai poder contar, né, o que aconteceu com ela. Aí ele vai perdoá-la. E ela conta tudo. Só que ele não a perdoa com a mesma facilidade. Para ele as duas coisas são diferentes. O pecado dele é diferente do pecado dela. Embora a gente, como leitor, possa se perguntar por quê, né? Mas como observou um crítico que eu li certa vez, comentando esse romance, trata-se do duplo critério da sociedade. A mulher jamais deve pecar. Pelo menos não sexualmente. E até esse ponto, né, que a gente chega na história, que eu não quero contar o resto, já contei alguma coisa, mas isso aí é só mais ou menos, quase, não chega nem a metade do romance. Mas o que a gente percebe lendo o Tess, na escrita do Hard, que aliás é extremamente de qualidade mesmo, é um sentido de inexorabilidade atravessando o texto todo. O que eu quero dizer com isso? Aquela sensação, aquela atmosfera que o Hard cria no Tess, desde os primeiros capítulos, desde as primeiras páginas, de que o destino da Tess está traçado, né? É aquele destino que ela vai ter e que não tem como ser modificado. Mesmo que ela lute contra isso, mesmo que ela tente escapar daquilo. E ela realmente tenta. A Tess realmente tenta muito. Então você tem esse sentido de inexorabilidade atravessando o romance. Esse determinismo. E aí, nesse sentido, o Hard me fez lembrar que estamos em 1891, ou seja, em plena época do naturalismo, né? Naturalismo francês já está, né, dominando as letras francesas nessa época, embora eu não tenha lido o chefe do naturalismo francês, né, que é o Zola. Eu li o Maupassant, que também é um representante desse naturalismo, e eu li a Luiz Azevedo, né, o naturalismo no Brasil. O maior autor foi o Aloysio. E me fez pensar nisso, nesse sentido, se não haveria um naturalismo dentro da visão de mundo, né, que o Hard nos mostra, pelo menos neste romance. Essa ideia de que não há como o personagem escapar daquele destino que está determinado para ele. Aquele determinismo mesmo. Não se trata de livre-arbítrio, mas se trata de realmente não poder escapar daquilo. Aconteceu isso com você, o seu destino só pode ser este. Também, por causa dessa riqueza toda de texto do Hard, que a gente tem muitas alusões bíblicas, muitas mesmo, inclusive paralelos que o autor faz com episódios da Bíblia e alusões a frases que aparecem no texto bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, e que dentro do contexto no qual ele aplica, ele faz essas alusões a frases bíblicas ou episódios bíblicos, ganha um tom assim de ironia, né? De sátira, mas assim, que só intensifica no texto do romance o sofrimento, a dor e a crueldade da qual a Tess é vítima, né? Na mão de vários personagens. Mas também tem desde o início esse toque de determinismo que vai se amarrar perfeitamente com a conclusão do romance quando o Hard cita o Ésquilo, que é um trágico grego. Porque qual é a essência da tragédia grega, né? Não estou falando da tragédia shakespeariana, estou falando da tragédia grega. Você tem personagens bons aos quais acontecem tragédias, acontecem calamidades, por causa, né, da determinação dos deuses. Os caprichos dos deuses determinaram, né, que aquelas coisas horríveis, aquelas calamidades acontecessem com pessoas boas. Não se trata de você tomar determinadas atitudes que depois vão ter consequências. Se trata de, como na tragédia grega, você ser um personagem bom ao qual vão acontecer uma série de calamidades, uma série de injustiças, de tristezas, de sofrimentos, porque isso foi determinado pelos deuses.
Então, quando o Hard encerra fazendo essa alusão ao Ésquilo, eu acho que fecha perfeitamente com aquilo que a gente vem acompanhando ao longo do romance, desse sentido, essa atmosfera, esse clima de inexorabilidade, né? De um destino implacável que não pode ser alterado de forma alguma. Por isso que eu levei vários dias lendo esse romance, porque Tess é uma leitura de excelente qualidade, mas extremamente depressiva, pelo que vocês estão vendo. Uma outra coisa, quando eu falei da riqueza do texto do Hard, né, dessas alusões, você tem as outras referências que ele faz à Antiguidade Clássica, né? E tem esse caso, por exemplo, do Ésquilo, mas não é a única vez que ele faz isso. E o uso de símbolos, não só quando ele usa faz esse paralelo, né, de situações na Bíblia, e aí faz o paralelo dentro da ação do romance, que cria uma ironia, né, que cria um sarcasmo, que cria uma sátira e que intensifica a dramaticidade do texto, mas você tem também o uso de símbolos com cores, com frutas. Por exemplo, tem uma cena muito famosa que eu conhecia sem ter lido o livro, porque tem uma cena no filme que até faz parte de cartazes de propaganda do filme Tess, do Roman Polanski, em que, isso está no romance, em que o sedutor ou estuprador da Tess lhe oferece morangos, né? E primeiro ela não aceita, mas depois ela acaba aceitando. Ela fica assim meio receosa, mas ela acaba aceitando. E o que é isso? Quando você vai ler sobre o símbolo, né, a simbologia da fruta, o morango representa o erotismo, representa a sensualidade, a paixão sexual, né? Mais adiante no romance tem uma cena em que o Wendell Clare, né, que é o rapaz que vai se casar com ela, o livre pensador que vai se casar com ela, que é um tremendo hipócrita na verdade, oferece a Tess amoras, né? E a referência que eu encontrei a amoras está numa lenda grega, greco-romana, mais romana do que grega na verdade, de Piramitisbe, em que as amoras ganham a sua cor por causa daquela tragédia, né, do casal de amantes Píramo e Tisbe, que a história de amor dos dois termina em tragédia. Então, quando o rádio usa esses símbolos, ele não só intensifica a dramaticidade da história, não só acrescenta camadas de ironia, de sátira dentro do texto, que vai enriquecendo, né, a leitura, vai te dando outras dimensões, outras formas de compreender a história, com essas alusões, né, com essas superposições que ele faz, como também ele vai usando os símbolos para ir anunciando dentro dessa atmosfera de destino traçado, anunciando aquilo que você vai encontrar mais adiante. A sensualidade, o erotismo, a paixão sexual egoísta, né, do Alec Oberville, que é o rapaz que, na minha opinião, estupra a Tess, não seduz, e também o destino trágico entre Wendell Clare e a Tess. Um ponto que não pude deixar de prestar atenção é o fato do Hard ser um homem tão inteligente que ele sai do politicamente correto e faz uma coisa que dificilmente o politicamente correto faria hoje, né? Que seria muito mais burro e muito menos sutil. Quando o Hard coloca o seu personagem masculino, que se mostra tão hipócrita, né, tão dois pesos e duas medidas na sua atitude com a Tess, ele não é um jovem cristão. Ele é um jovem que acha que você pode conservar a parte ética do Novo Testamento, os ensinos de Cristo sobre o comportamento, né, sem aceitar os dogmas, sem aceitar as doutrinas, como a da ressurreição, como os milagres e tal. Mas quando você vê o comportamento do Wendell Clare, na verdade, ele é um hipócrita, porque ele não aceita, né? Na sua prática, na hora realmente que ele é testado, ele não aceita nem as doutrinas em si, as doutrinas cristãs, né? Aquilo que tem a ver com milagres, que tem a ver com o sobrenatural, nem a parte ética, porque ele perdeu completamente a capacidade de se compadecer da Tess e de perdoar. Ele quer ser perdoado. E ele pede para ser perdoado. Mas quando ele tem que devolver, retribuir isso à sua jovem esposa, que ele contou tudo, ele não faz. Porque ele acha que não é a mesma coisa. Então, essa ironia não me escapou. O fato de que o Hard não usa, né,
um jovem cristão que de repente demonstrou que era, na verdade, né, um puritano sem coração. Não, ele era um racionalista, né, que achava que dava para você viver com a parte ética né, dos ensinamentos cristãos sem aceitar, né, as doutrinas, mas na verdade ele não usa nenhuma das duas coisas. Ele não aceita as doutrinas e ele não pratica a ética do Novo Testamento. Um hipócrita. Para concluir, eu diria que Tess é um excelente romance, é um romance realmente que merece ser lido, que eu não achava, eu estava assim... não pretendia ler esse romance, mas ganhei ele como cortesia da editora Pedra Azul. Mas é um romance que realmente eu não consegui ler rápido, porque ele é, de fato, depressivo. Se você tiver, como leitor, tiver pronta para entrar nessa história, né, apesar da sua empatia com a personagem provavelmente acontecer, como aconteceu comigo, eu sofri muito por conta disso, você vai encontrar um escritor realmente no auge da sua forma.